E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia em nome de Jesus e oportunidade de continuarmos batendo nessa importante tecla dos enganos que estão ao nosso redor. Vamos abrir o olho e vigiar. Estamos em guerra, é a batalha do grande conflito e nos posicionaremos ao lado da palavra do Senhor. Se você está comigo, já diga amém aí, em nome de Jesus. Olha, hoje nós vamos falar sobre necromancia e o culto aos ancestrais. Pastor, o que é necromancia? Para você ficar mais esperto do que você já é uma palavra de origem que se origina de dois termos gregos, que significa parte dele morto, necros, e manteia, que significa adivinhação, adivinhação através dos mortos, consulta aos mortos, necromancia, culto aos ancestrais. Olha o engano que está girando por aí. Aliás, você é convidado a dar uma olhada comigo em 1 Samuel capítulo 28, do verso 3 até o verso 25, que tem uma experiência lá interessantíssima. Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel, que deveria ser alguém que agiria de acordo com a vontade do Senhor, começou a se afastar de Deus. Quando estava próximo a Deus, ele fez o que o Senhor mandou. Ele eliminou todos os médios, feiticeiros e adivinhos do povo de Israel, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 28, verso 3 e verso 9. Era proibido tal prática em Israel, porque a Bíblia declara, era abominação ao Senhor. Se você der uma olhada em Isaías, capítulo 8, 19 e 20, por exemplo, diz assim, quando disserem a você, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar ao seu Deus? Agora se liga, a favor dos vivos se consultarão os mortos, pergunta o Senhor. E ele vai mais adiante, a lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Tem que consultar, é a minha palavra, é a minha lei, é a minha vontade, não são os mortos, porque eles não podem ajudar vocês. Isso é abominação aos meus olhos, diz o Senhor. Isso está proibido, eu não quero em Israel. E Saul fez uma limpeza. Agora, distante do Senhor, tendo em vista a morte de Samuel, que era consultado toda vez quando tinha que sair a batalha, e não tinha mais Samuel. Samuel estava morto. Então ele procura uma feiticeira, disfarçado, tentando parecer quem ele não era, procura a feiticeira para que dos mortos se trouxesse Saul, para ele fazer a consulta, Saul trouxesse Samuel para ele fazer a consulta, consequentemente, do que ele deveria fazer, como ele deveria agir. Então a feiticeira de Endor, por ordem de Saul, trouxe, entre aspas, o Samuel para ser consultado. Samuel foi tirado do mundo dos mortos, algo que Deus disse que não era possível, e olha o Saul fazendo o que Deus havia proibido. Resultado, nós estamos vendo Saul distante do Senhor e enfiando os pés pelas mãos. E Deus repreendendo tudo isso e desaprovando a conduta. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de entrar para a fé cristã, eu frequentava o centro espírita acompanhando a minha mãe durante um bom tempo e participamos de algumas sessões, ainda que eu involuntariamente estava ali. E eu me recordo da dor que foi para a nossa família a perda do nosso avô, o senhor Francisco Guabiraba de Carvalho. E o coração da minha mãe estava partido, doendo muito. Em uma sessão mediúnica, ela pediu para que a mãe de santo pudesse trazer à tona, trazer de volta o senhor Francisco para nós conversarmos com ele. E eu lembro que eu era pequeno, tinha 11, 12 anos de idade aproximadamente, estava ali ao lado da minha mãe, na ocasião, e a médium trouxe então para o seu próprio corpo a presença do espírito, entre aspas, do meu avô. E a mesma voz, conhecedor de fatos comuns somente ao convívio familiar que nós tínhamos, e ele me cumprimentou e cumprimentou a minha mãe chorou, era a mesma voz, os detalhes ele conhecia perfeitamente. Minha mãe acreditou que estava conversando com o meu avô, e consequentemente eu também acreditei, achando aquilo fantástico. Aí posteriormente você se depara com as escrituras sagradas que te revelam o estado dos mortos, você se depara com as escrituras sagradas que revelam da artimanha de engano que Satanás promove
em transformar-se, em personificar-se em pessoas e utilizar-se de sessões mediúnicas proibidas por Deus em sua palavra, e você percebe que ele tenta, de modo assertivo e contundente, fazer prevalecer a mentira que ele conta desde o Éden. E assim como ele supostamente teria trago Saul para conversar teria trago Samuel para conversar com Saul, dentro desse esquema ele teria trago o senhor Francisco Guabiraba de Carvalho para conversar comigo e com a minha mãe. Então, sem saber, eu estava conversando com o próprio anjo mau, acreditando que era o meu avô. Como é ruim ser enganado, como é ruim você acreditar em uma coisa que na verdade não existe, saber que você está edificando a sua casa sobre a areia. Felizmente as escrituras sagradas abriram os meus olhos, abriram os olhos da minha mãe, e hoje temos conhecimento da revelação da verdade para saber o que Deus de fato coloca diante de nós. E amigo, não nos enganemos, vamos ficar firmes na palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz as escrituras sagradas. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Que Deus nos fortaleça e nos guie cada vez mais, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, ajuda-nos a focarmos na tua palavra para vencermos os enganos existentes neste mundo promovidos por Satanás, em nome de Jesus.